Salmo 145, um dos salmos que foi cuidadosamente escrito. E nós percebemos esse cuidado na língua original deste salmo, no hebraico, porque cada verso ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto tem 21 letras, o alfabeto hebraico, e se tiverem essa curiosidade, em alguns comentários vão encontrar isso, em algumas Bíblias isso também vai estar descrito. Mas cada versículo na língua original é começado então com... Seria o equivalente, o primeiro versículo começar com a letra A, o segundo versículo com a letra B, assim sucessivamente. Isto mostra arte, um salmo que foi composto com arte. Alguém pensou no que estava a fazer e quis exaltar ao Senhor com um poema, com um belo poema, mas organizado, sem dúvida, para ajudar na memória. Os salmos eram memorizados. Na verdade, muita gente decorava todo o Antigo Testamento. Mas o Saltério, especialmente, era memorizado para haver palavras para exaltar o Deus que é Rei sobre toda a terra. É com a Bíblia que nós aprendemos a louvar a Deus, aprendemos a exaltar o Senhor. Então esta é uma das mais belas, das mais interessantes composições do mavioso cantor de Israel. Disse um comentador, alguém que pensava neste salmo e que queria ensinar este salmo, queria partilhar a mensagem, ele disse é uma das mais belas composições do mavioso cantor de Israel, do adorador israelita. Os antigos hebreus tinham a respeito deste salmo uma opinião tão elevada que costumavam dizer: quem declamar este salmo 3 vezes ao dia com o coração e com a língua é um homem ditoso e desfrutará infalivelmente das bênçãos do mundo por vir. Quem tiver gozo, prazer, quem tiver essa disciplina de ler este salmo, meditá-lo, repeti-lo, cantar não só, ou dizê-lo não só com a boca, com palavras, mas fazê-lo com o coração, ou seja, internamente, com a alma, pensando no que está a dizer, sabendo o que está a dizer, dizendo com sentido, desfrutará das bênçãos do mundo por vir. É um crente, é alguém que crê no Senhor, alguém que recebeu a graça de crer. Então este salmo foi caracterizado por alguns autores como o novo cântico que é prometido no salmo anterior, no salmo 144, no versículo 9. Algumas pessoas veem este como essa resposta que o salmista, ele diz: a ti, ó Deus, entoarei um novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Então aqui está o cântico. E pode ser cantado com cordas, com percussão, mas com vozes que louvam a Deus. Então Davi louva a Deus pela sua fama e glória. Então nós podemos ver aqui um esboço deste salmo, os primeiros versículos, a fama e a glória, o nome do Senhor, o seu conhecimento, aquilo que Ele revela de si, a sua bondade, versículos de 8 a 10. Davi louva a Deus pelo seu reino. Versículos 11 a 13, pela sua providência, versículos 14 a 16. E o final do salmo, pela sua misericórdia salvadora. Uma outra forma de organizar, de esboçar este salmo poderia ser assim, um louvor ao Rei, os primeiros 2 versículos, e depois fala do esplendor, da majestade de Deus, versículos 13 a 7, a glória do reino de Deus, até o versículo 13, a primeira parte, a segunda parte do versículo 13 até o 16, o cuidado gracioso do Senhor, a providência do Senhor, o seu sustento, aquilo que Ele faz para que sustente a vida e, de novo, uma expressão de louvor ao Senhor. Neste salmo nós vemos também o que é a vida cristã no seu ideal. Aquilo que os cristãos fazem, ou que deveriam estar a fazer, aquilo que nós deveríamos estar a fazer, o crente deve fazer. Exaltar. É suposto que na vida cristã nós louvemos, exaltemos Jesus, que o coloquemos no seu devido lugar nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. Bendizer, louvar são sinónimos. Estas palavras vão aparecendo no Salmo
Então, exaltar, bendizer, louvar o Senhor, isso faz parte da vida cristã. Momentos como este, em que nós priorizamos reuniões como esta, em que podemos falar de Jesus, bendizê-lo, elogiá-lo. O crente, aquele que é cristão, ele procura momentos assim, ele sabe da necessidade, da importância, do valor que isto tem. Por isso o versículo 2 diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Procurar ocasiões, momentos, e como nós precisamos disso. Não só ao domingo, mas nos dias da semana em que entramos na nossa rotina e tantas vezes ficamos mais focados naquelas coisas que nos atormentam, que nos prejudicam, que nos afligem, do que naquilo que realmente nos anima, que nos deve fazer bem dizer o Senhor. Mas à luz deste texto, independentemente do caráter do dia ou das circunstâncias, das aflições que nós enfrentamos, das dificuldades do trabalho, das condições que nós temos que enfrentar a cada dia, nós devemos renovar um compromisso de continuar a glorificar a Deus, a exaltá-lo, a bendizê-lo, a louvá-lo, a falar bem dele. Se nós consideramos adequadamente este tema do que é o louvor que se espera do cristão, porque ele é crente, porque é cristão, se nós considerarmos adequadamente este assunto do louvor, nós veremos motivos abundantes a cada dia para rendermos louvor ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus que criou todas as coisas e que nos sustenta. O nosso amor por Deus não é uma questão de dias santos. Ser crente não é algo apenas do domingo ou de dias especiais, de épocas especiais do ano. Todos os dias são igualmente santos para homens santos. Homens santos que exaltam, que bendizem, que louvam o Senhor, mas que também têm noção da missão. E várias vezes aparece também esta ideia de anunciar. Versículo 4, anunciar, meditar, a oração, a reflexão, de novo falar, o divulgar, muito associado então, estes são sinónimos, mas são palavras que aparecem aqui no Salmo, versículo 7, a palavra divulgar. O celebrar, versículo 7 também, render graças, versículo 10, confessar, isto é, declarar, proclamar, no fundo, pregar, anunciar, esperar, isto é, sinónimo de confiar, no versículo 15, invocar, é chamar por Deus, é orar, é falar com Ele, é pedir, é interceder. O cristão teme o Senhor, respeita, considera o Senhor como Ele é, Deus, Deus majestoso. E o versículo 20, o verbo amar está aí presente. O Senhor guarda todos os que o amam. E o crente ama o Senhor. Espera-se que nós vivamos estas coisas, estas palavras, estes verbos que estão aqui a descrever a ação do crente, a ação do adorador, que nos descreva também. A todos nós que estamos aqui, porque queremos que Deus existe e que Ele recompensa, Ele é galardoador daqueles que o invocam, que o buscam, que querem estar com Ele na presença dEle, isto é, na presença do seu povo, da sua palavra, do seu Espírito. Então há aqui alguns princípios neste Salmo. Um deles, a realeza de Deus. É um hino de louvor, é um cântico de louvor que canta a realeza de Deus. Ele é majestoso, Ele é majestade, Ele é rei, Ele é grande. A grandeza de Deus é destacada, versículos 3 e 6. O poder de Deus. Mas há aqui um outro tema da educação de filhos. Está presente neste Salmo. Os versículos 4, no 12 e no 13. Versículo 4 fala de uma geração louvar a outra geração as obras. Vai contar as obras do Senhor, vai anunciar os poderosos feitos aos filhos, aos netos, aos descendentes. Isso é educação de filhos, é falar do Senhor, das coisas que Ele fez. Versículo 12. Que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. De que forma? Os pais contando aos filhos
acerca dos poderosos feitos do Senhor. Ainda no versículo 13, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Cada geração é responsável por passar à próxima geração o conhecimento do Deus majestoso, do Deus que é Rei. Então deve haver uma tradição de louvor. Os homens devem fazer questão de instruir os seus descendentes neste exercício sagrado de falar de Deus, falar do Senhor, de o louvar, de o exaltar, de o elogiar. Relembramos a experiência dos nossos pais, cantamos sobre ela, os nossos pais espirituais, os nossos pais da fé, aqueles que nos transmitiram a fé. É assim que os nossos filhos aprenderão a louvar as obras do Senhor, a louvar o próprio Senhor. É conosco que estas crianças, que estes filhos espirituais, mesmo que já não sendo crianças, mas começando a dar estes passos na vida cristã, na vida da fé, é com aqueles que são mais velhos que vão aprender a louvar as obras do Senhor, a louvar o próprio Senhor que realiza essas obras. Procuremos então louvar a Deus diante dos nossos filhos. Se está aqui, se tem filhos, cante. Não fique distraído com outras coisas. Está aqui para ler a palavra do Senhor, leia, medite, tome notas, não faça outras coisas. Dê exemplo ao seu filho. Procuremos louvar a Deus diante dos nossos filhos e nunca os façamos pensar que servir ao Senhor é uma infelicidade, é uma coisa chata. Não vamos fazer isso. Vamos mostrar a alegria do crente em estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos juntos à casa do Senhor. Esta é uma representação da Nova Jerusalém. Esta é a cidade do Deus vivo, é aqui que nós podemos ter esta comunhão mais próxima com o Senhor Jesus, é aqui que como igreja nós podemos ter esta comunhão pessoal com Cristo, por meio destes símbolos que Ele deixou como uma ordenança, um mandamento para Ele ser lembrado fisicamente, símbolo da cruz, o seu corpo, o seu sangue derramado por nós. Então procuremos fazer isso, louvar, nos alegrarmos, porque Deus é Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é majestade e reinará para sempre. Um outro princípio, um outro tema é o princípio e o tema da oração. O crente ora e por isso nós precisamos orar. O versículo 5 tem esta ideia de meditar no glorioso esplendor, a ideia da meditação. Versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invocar o Senhor é falar com Ele, é dirigir palavras. Senhor, ouve-me. Senhor, visita-me. Senhor, fala comigo. Senhor, cuida de mim. Todos os que o invocam em verdade, o Senhor está perto, o Senhor ouve. Versículo 19. Ele acorda à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor. Ele ouve orações. Nós devemos continuar a clamar, a interceder, a falar com o Senhor. É um dos temas deste salmo, é a oração. E mais um tema, a graça, a bondade, a misericórdia, a paciência de Deus. Ai, como nós precisamos aprender com Deus a ter paciência. Versículo 7. Divulgarão a memória da tua muita bondade. Muita bondade. Versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se. Versículo 9. Também tem esta ideia de eternas misericórdias que permeiam todas as suas obras. E o Senhor é bom, Ele é bom para com todos. Versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados. Ele preocupa-se com aqueles que estão tristes, com aqueles que estão em dúvida, vacilantes. Versículo 15. Em ti esperam os olhos de todos e tu a seu tempo lhes dás o alimento, porque tu és bom, tu és gracioso. Todos. Versículo 16. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Esse é o conceito da graça comum. Temos ouvido falar sobre este tópico, este assunto. Todos. Maus e bons, justos e injustos. O sol nasce para todos, as chuvas regam a terra, que faz produzir o alimento para todos. É o Senhor que dá o alimento. É do Senhor que vem esta bondade, esta paciência, esta misericórdia, esta graça. Versículo 17.
Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus é bom, Ele é gracioso, muito bom. Versículo 9, então, já vimos essa ideia de ser bom e de ser ternas misericórdias e dá alimento. Versículo 15. E nós vemos então esse paralelo em Mateus 5, no Novo Testamento, palavras do Senhor Jesus a referir-se a Deus que faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vi justas, chuvas sobre justos e injustos. Não são só os crentes que são abençoados pelo Senhor. Ele decidiu abençoar a humanidade. Ele decidiu ser bom e paciente com todos os que estão vivos e que têm sustento e que têm alimento e que têm saúde, mesmo que não o reconheçam, que não queiram reconhecer. É Deus que dá, é Deus que sustenta, é Deus que cuida. No capítulo 14 de Atos 14, versículo 17. Atos 14, 17. Na defesa de Deus, na defesa do Evangelho, na defesa da grandeza de Deus, nós encontramos no versículo 17 este capítulo, esta pregação do apóstolo Paulo, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo, referindo-se a Deus, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele não está a falar para a igreja, está a falar para intelectuais, está a falar para filósofos, para pensadores gentios, que não conheciam a lei do Senhor, não conheciam a revelação especial do Senhor. E Paulo refere-se a Deus como aquele que os sustenta, aquele que faz o bem, aquele que dá fartura e que dá alegria. Até aos incrédulos o Senhor dá este tipo de bênção. Voltando ao Salmo 145, versículo 14, é o Senhor que apruma, que sustenta, é o Senhor que cuida. Salmo 103, versículos 5 e 7, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. É o Rei superior, o Rei soberano, mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. Ele sabe quando estamos aflitos. Ele conhece os nossos corações, as nossas almas. Ele ouve as orações daqueles que o invocam de verdade. Ele inclina-se para ver. Ele é tão grande que para olhar para a terra ele precisa realmente inclinar-se. Para olhar para a Via Láctea, para o universo, ele precisa inclinar-se, porque ele é muito maior do que o universo. Ele ergue do pó o desvalido. Ele apruma o prostrado. Ele põe direito, é Ele que nos pode levantar, erguer, animar, se estamos prostrados. Se estamos caídos e derrotados, é o Senhor que tem esta capacidade. Então nós temos motivos para louvar ao Senhor. Ele tem-se revelado, esse Deus que, estando nós tristes, Ele dá-nos alegria, estando nós fracos, Ele dá-nos força, Ele revigora-nos, Ele anima-nos. Provérbios 24, 16, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Porquê? Porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que ergue, é o Senhor que apruma e é Ele que sustém de pé. E aquele que está em pé, veja que não caia. Não caia da fé, não caia da graça, não caia do louvor e da adoração, de reconhecer que Deus é Deus e que Ele é soberano e que Ele faz aquilo que lhe agrada no seu tempo. Não é o que nós queremos no nosso tempo. Deus é Deus e Ele age assim. Versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Um salmo paralelo ao 138, versículo 6, o Senhor é excelso, contudo, Ele atenta para os humildes. Ele presta atenção àqueles que invocam, que pedem, que suplicam. Não para os arrogantes, os soberbos. Esses, Ele os conhece de longe. Ele sabe quem são. Mas Ele não dá essa intimidade. Ele não dá essa presença íntima de comunhão, essa alegria, essa paz que nós nem sabemos explicar, mas que podemos experimentar. O crente pode experimentar uma alegria, uma paz, uma felicidade, uma calma, uma bem-aventurança
que o incrédulo não entende. Como é que é possível num funeral cantar louvores a Deus? Quantos crentes conseguem fazer isso? Seja o seu cônjuge, seja um filho, seja o pai ou a mãe que partiram, mas quantas vezes eu já vi crentes cantarem num funeral, num culto fúnebre, porque experimentam paz e alegria do Senhor, no Senhor. O Senhor é excelso e Ele atenta para os humildes. Aqueles que imitam Jesus, que é humilde. O Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, a mensagem da cruz, que tem reflexos no Antigo Testamento, ou seja, tem sinais que apontam claramente para o que Jesus viveu no Calvário. A aliança do Senhor, a aliança que Ele faz com homens que são pecadores, como nós cantamos, reconhecendo a nossa culpa. Sei que sou pecador, mas pela graça eu fui liberto do pecado, com a mensagem da aliança, a mensagem da cruz. É assim que nós podemos ter esta intimidade com o Senhor. Ele está perto, Ele faz-se sentir presente. Aqueles que o invocam, aqueles que são humildes, aqueles que o temem, aqueles que querem agradar ao Senhor. Versículo 20, o Senhor guarda a todos os que o amam. E precisamos entender o que é amor. Não é um sentimento apenas. Envolve sentimentos, sem dúvida que o amor envolve sentimentos. Mas ele é descrito claramente em 1 Coríntios 13. Ele é descrito claramente em Gálatas capítulo 5. Ele é descrito no Antigo Testamento, a forma como Deus foi paciente com o seu povo que amava. Como Ele foi misericordioso, como Ele quis o bem. É uma questão de vontade, é uma questão de querer o bem. E querer o bem da pessoa não é fazer o que ela gosta só, o que ela quer, mas é o que é bom de facto. E quem diz o que é bom é Deus. Então, se nós amamos alguém, nós dizemos a verdade de Deus a essa pessoa. Nós proclamamos a bondade de Deus, a justiça de Deus. Nós amamos pessoas. E amar a Deus é dizer a verdade acerca dele. É reconhecer que Ele é majestade, que Ele é o Senhor soberano. E que Ele pode fazer o que Ele quiser com a minha vida. Ele não tem obrigação só de me fazer sentir confortável e saudável. Ele pode fazer o que quiser. E eu reconheço que Ele é Deus. Porque eu amo a Deus. Eu digo a verdade sobre Ele. E eu quero que o nome dele seja conhecido, porque eu o amo, então eu exalto, eu louvo, eu canto sobre Jesus, eu toco cânticos sobre Jesus, eu envio mensagens para outras pessoas sobre Jesus, sobre a imagem de Deus que é Jesus. E o Senhor, Ele então guarda a esses, a todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Esta ideia de ser eliminado, de ser derrubado, ser morto, não significa de ser aniquilado e deixar de existir. A ideia da morte e desta destruição é de um afastamento de tudo o que é bom. Esta é a imagem bíblica para descrever morte e este extermínio. Exterminar, matar, é um afastamento da vida e da bênção e da alegria que é Deus. É estar longe de Deus. E é ficar assim para sempre. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós sabemos que mesmo aquelas coisas que nós não gostamos, nós não entendemos, mas até essas, Deus usa para a sua glória, para o nosso bem. Deus sabe, Ele é capaz, Ele é sábio para transformar em bem aquilo que nós consideramos mal e nós chamamos mal, que nós não gostamos. Versículos 38 e 39 de Romanos 8 dizem que nem a morte, nem a vida,
Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, e sejam demónios, anjos, sejam criminosos, violentos, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nós sabemos que essa vida, essa intimidade, esse lugar de bênção nós vamos viver numa outra dimensão plenamente, não nesta aqui. Aqui nós já vamos experimentando alguns vislumbres. Deus vai nos dando algumas indicações de como será lá no futuro, a nossa morada eterna. Mas por enquanto nós só temos alguns vislumbres da glória do Senhor, desse lugar de descanso e de bem-aventurança. Mas é lá, é depois da ressurreição, é depois da transformação que nós experimentaremos toda essa glória, toda essa bênção. Por enquanto aqui nós vamos tendo esses momentos em que sentimos realmente emoções agradáveis, sentimos-nos inundados de grata alegria, queremos elogiar Deus e as pessoas, porque vamos percebendo os dons da sua graça, vamos reconhecendo as suas bênçãos, podemos estar vivos, conhecer pessoas que foram transformadas pela graça de Deus e que servem e que são úteis e que são amorosas e que são gentis e que são bondosas e misericordiosas e vemos o caráter de Jesus nessas pessoas. Então nós temos motivos para louvar a Deus, para exaltar o nosso Deus que é Rei. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. O que é que levará os nossos corações a louvar? Pergunta Christopher Ash, um irmão de Inglaterra. Isto é muito importante porque a questão teológica é que se Deus não é louvado, então Ele não é tornado conhecido. Deus é imensuravelmente grande e por isso conhecê-lo é louvá-lo. Não louvar o Senhor, não o louvar, é não o conhecer. Então quem conhece o Senhor vai querer estar em momentos assim. Vai querer criar momentos assim de louvor. Louvar a Deus pelos benefícios inúmeros que Ele tem dado. É o Evangelho e apenas o Evangelho que levará os nossos corações ao louvor. E o Evangelho, esta boa notícia da aliança, daquilo que Jesus representa, ou representou na cruz e ressuscitado, a mensagem de Jesus, ela que nos permite louvar o Senhor. Essa notícia de que Jesus Cristo é o nosso líder de louvor, é Ele que nos ensina, é Ele em nós que nos permite louvar genuinamente. É o Espírito de Cristo em nós que nos permite exaltar o Deus que é Rei. É um salmo de Davi, que é um rei humano. É ele, como um humano, que dirige os seus louvores ao Deus do céu, ao Deus do universo, ao Deus que é Rei. Então aqui o rei humano louva a Deus, que é o Rei do universo, o Rei espiritual. Como representante do povo de Deus, nós precisamos de pessoas que nos deem o exemplo. E Davi dá aqui um exemplo. Ele representa o seu povo, ele representa Israel, o povo de Deus naquela altura. O rei que promete louvor incondicional, ininterrupto, interminável a Deus. Todos os dias. Eu vou te louvar todo o tempo. O problema é que Davi não fez aquilo que ele prometeu. Ele disse que iria fazer. Mas o seu adultério com Batseba, e pode-se conhecer essa história no segundo livro de Samuel, capítulo 11, todo o seu disfarce pecaminoso que se seguiu a partir desse episódio é apenas um dos exemplos, talvez o pior exemplo das suas falhas. Ele não conseguiu fazer todo o tempo aquilo que ele se comprometeu a fazer. Além disso, a sua morte chegou um dia e ele parou de poder fazer aquilo que ele disse que iria fazer todos os dias, que era louvar a Deus com cânticos,
com hinos, com palavras de exaltação. Ele não conseguiu fazer para todo sempre. Ele parou porque ele morreu. Ele parou porque ele pecou. E durante algum tempo ele esteve longe dessa intimidade com o Senhor. Mas Davi estava a falar pelo Espírito de Cristo e é assim que nós interpretamos estes salmos. É à luz do Espírito de Cristo, no salmista, no profeta. É Cristo que está a clamar um louvor, a declamar um louvor que ainda havia de ser dado de uma forma perfeita. Nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum governador, nenhum saduceu, nenhum fariseu, nenhum líder, nenhum pastor, nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém conseguiu louvar o Senhor Deus com um louvor incondicional, ininterrupto e interminável, perfeito. Ninguém conseguiu. Nenhum de nós, nenhum humano. Até que, cerca de 1000 anos depois de Davi, houve alguém que cantou os salmos numa sinagoga. Alguém que abriu os salmos e que os cantou. E à medida em que foi crescendo, era um rapaz, era um menino, mas já fazia isso, já falava sobre a lei de Deus e os salmos e declamava os salmos. E à medida que foi crescendo, sempre que ouvia o convite nos salmos para louvar, ele podia responder: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Assim farei, e assim fez, e assim faz. Com cada palavra dos seus lábios, com cada atitude da sua vontade, com cada afeto do seu coração, ele deu glória ao Pai e proclamou quão grande o Pai era. Com consistência, com integridade, com perseverança, com perfeição, ele tornou o Pai conhecido como o Pai precisa ser conhecido e deve ser conhecido. As palavras que na sombra eram de Davi tornaram-se as de Jesus, na imagem real. Nos louvores de Davi, nós ouvimos os louvores de Jesus Cristo. Ele é o Rei que louva o Rei. Aquele que no fim da sua vida pode dizer: eu te glorifiquei na terra. Ao tornar o Pai perfeitamente conhecido, Jesus fez o que os louvores de Israel foram feitos para fazer. Estes hinos, estes cânticos espirituais, estes salmos foram feitos para exaltar o Rei dos Reis, o Pai Celestial, o Deus de toda a terra, o Supremo Senhor. No fim deste salmo, o rei canta: profira a minha boca louvores ao Senhor, toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. É aqui que nós entramos, nós crentes, nós igreja. Toda a criatura é convidada a louvar a Deus enquanto nós somos conduzidos pelo nosso Rei Jesus. De certa forma, os Salmos 146 até ao 150, eles dão-nos palavras para cantar, para louvar o grande Deus, como um coro de aleluia, um grande coro que conclui o saltério. E esta é a resposta a esse convite. É um grande encorajamento para nós que no meio de tantas falhas, no meio de dias tão difíceis, de dias maus, no meio dos nossos pecados, reconhecendo que nós falhamos, como Davi falhou e nós falhamos tantas vezes. Diante da falta do nosso louvor, porque nos esquecemos, porque às vezes achamos chato dizer as mesmas coisas, porque somos humanos, porque temos uma natureza que não faz aquilo que deveria, que não faz aquilo que gostaria até de fazer, quando aprende com o Espírito a fazer. Mas é no meio dessa consciência das nossas fraquezas que nós compreendemos que estas exortações ao louvor não são um desafio para simplesmente estar à frente, pegar no microfone, nas redes sociais, ir para um palco para louvar a Deus, mas é um convite para nos juntarmos ao coro dirigido por Jesus, o nosso líder de louvor, que Ele quer que seja em espírito e em verdade, não num monte, não num palco,
não atrás de um microfone, não atrás de um púlpito, não num lugar público, mas a seguir Jesus todos os dias. Bendizer o Senhor, pensar em Deus como majestade, como Rei, como Deus soberano que é. Mesmo que nós tenhamos preparado e procuramos preparar o melhor som possível, o melhor ambiente possível, a melhor afinação possível para nos juntarmos e cantarmos ao Senhor, nós queremos fazer o melhor com as músicas, com as letras, mas os louvores dos salmos são os louvores de Jesus e nós juntamos-nos a Ele quando cantamos os salmos, quando lemos os salmos, quando meditamos nos salmos e fazemos isso em verdade. Para fazer em verdade é preciso fazer com a razão, é preciso fazer com consciência. Precisamos estar atentos aos salmos, àquilo que estamos a dizer ao Senhor. Há uma imagem que é forte, quem já viu na televisão tentam mostrar às vezes nos grandes jogos, nos grandes campeonatos, especialmente no futebol isso acontece, campeonatos do mundo, vê-se mais, ou da Europa, e eu já tive a oportunidade de ver isto num estádio, chamam-lhe a onda, aquela onda dos adeptos, em que uma parte da bancada de cima a baixo se levanta e sequencialmente as pessoas se vão levantando e sentando à volta do estádio. Chama-se, é uma onda, é mesmo o nome. Essa onda de entusiasmo, de alegria, de celebração. Então alguém usou esta imagem para ilustrar aqui uma verdade deste salmo. Quando a grande onda do louvor do povo de Deus me alcança. Então imaginar que estamos lá, que eu estou lá sentado no estádio, no meio daquela multidão, 60, 70, às vezes há estádios que conseguem reunir 100 mil pessoas, até mais. Mas quando a grande onda do louvor me alcança, a minha decisão não é se eu vou iniciar o louvor ou não, porque isso já foi feito por alguém. E quando pensamos no louvor a Deus, isso já foi iniciado por Jesus. É Ele que louva, é Ele que ensina a louvar, é o Espírito dele nos salmistas, é o Espírito dele nos profetas, nos apóstolos, nos crentes, é Jesus que inicia o louvor. A minha decisão, portanto, não é se eu me vou juntar ou não ao louvor, não é se eu vou começar ou não. A minha decisão não é se eu vou ensinar os meus filhos a começar o louvor, é se eu vou imitar Jesus. Ele já começou o louvor. Ele já iniciou, é Ele que vai dirigir o louvor por toda a eternidade. Ele é que é o grande dirigente do louvor, dos hinos, dos cânticos. É no Espírito dele, é Ele que, de forma perfeita, pode exaltar Deus como o Rei, o Pai. E nós precisamos dele, e esta é a mensagem do Evangelho. Nós precisamos crer na mensagem da cruz. Nós precisamos receber esta mensagem, receber Jesus como o Salvador. Como aquele que pode em nós produzir esse tipo de fruto, de louvor, de lábios que confessam Cristo como o Senhor e como o Salvador. Por isso, nós podemos dizer com esse irmão Christopher Ash que é evangelho maravilhoso, é uma bela notícia, é a melhor notícia que podemos receber quando alguém diz que há um Salvador que louva o Pai, que o torna perfeitamente conhecido e que me convida a juntar-me ao seu coro. Eu não tenho que começar nada. Esse coro já existe. Esse povo que adora o Rei já existe. Esse líder de louvor já existe, é Jesus. Eu olho para Ele, eu imito Jesus. É uma bênção podermos ser convidados para fazer parte desse coro de louvor, de olhar para os salmos e de exaltar o Senhor. E nós precisamos da igreja, nós precisamos de encontros como este, em que somos convidados a louvar a Deus. É a alegria da vida cristã. Pensar em motivos de louvor, em razões para louvar a Deus.